aqui, junto com todos os funcionários, alunos e todos os participantes, aproveitando esse momento de aprendizado. Gostaria de convidar duas professoras, que são funcionárias do Instituto, são surdas, a professora Vanessa Lesser, esse é o sinal dela, e a professora Bárbara. Por favor. Essas duas professoras, elas irão apresentar o material didático em Libras da disciplina de Geografia. É um material bastante interessante. Vamos ver agora a palestra dessas professoras. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer à equipe organizadora pelo convite, a equipe do Integrando Saberes, ao Debase e a todas as pessoas que vieram participar desse momento importante, aos professores, aos técnicos, aos alunos, aos intérpretes, enfim, a todos que estão aqui para participar dessa apresentação. O material didático Mundo em Libras. Eu sou coordenadora dessa equipe de pesquisa. Eu sou responsável por coordenar e a professora Bárbara também, ela participa da equipe. Pode passar? Essa é a equipe envolvida na pesquisa. Por favor, podem ficar em pé, todos os que estão presentes, todos os participantes da equipe. Quero agradecer as pessoas que participam dessa pesquisa e que vieram prestigiar esse evento. Todos têm formação em letras libras, em pedagogia, em nível superior, de diversas áreas. Esse material ele tem sido pesquisado para a produção. Mas qual o objetivo de nós, enquanto pesquisadores? Nós tivemos a primeira edição do material e percebemos que haviam falhas. Por isso, continuamos a pesquisar para melhorar esse trabalho e aprimorar esse conhecimento. E aí fomos descobrindo diversos sinais. Em breve, esse material ele será publicado e disponível para os alunos do INES e para o Brasil. Esse é o material. Foi a primeira edição da pesquisa. Esse material ele será disponibilizado. Ele é todo em Libras. Essa pesquisa ela tem algumas falhas na primeira edição. Por isso, nós registramos todas essas falhas para continuar a pesquisa e promover a segunda edição do material. É natural que, numa pesquisa, aconteçam falhas. Nenhuma pesquisa é perfeita e completa. Por isso, nós achamos melhor continuar a pesquisa e fazer uma segunda edição do material. Justificativa da pesquisa. Atualização dos sinais. Nós coletamos sinais de diversos lugares e vendo os parâmetros, a configuração de mão. Por exemplo, o sinal São Paulo. Nós vimos, numa maioria, que o sinal era feito com apoio na testa e percebemos um sinal diferenciado. Então, respeitamos o sinal que mais era usado na pesquisa. Nós pesquisamos, tínhamos sinais mais antigos na primeira edição e fomos atualizando e fazendo novas filmagens, desenhando também. Nós temos uma produção gráfica e o material é bastante completo. A nossa pesquisa ela tem o objetivo de promover e socializar o conhecimento, porque a pesquisa ela se desenvolve dessa forma. Nós coletamos diversas legislações sobre a língua de sinais. No Brasil, nós já temos uma legislação e em outros países, como, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, existem já legislações vigentes e, por isso, nós coletamos essa legislação. Percebemos que, em diversos países, foi-se avançando em questão de legislação e fomos coletando esse material.
Nossa pesquisa ela é registrada no CNPq, todos os pesquisadores estão credenciados, e isso prova a veracidade da pesquisa. Fundamentação teórica. Esse autor, Whitmore, ele é da área médica, mas por que escolher alguém da área médica? Já existe uma prática e uma resposta em diversas áreas em que esse pesquisador ele foi encontrando. E, com o tempo, essa pesquisa ela foi avançando. Por isso, nós fizemos um paralelo com a nossa pesquisa. Da mesma forma que esse pesquisador ele encontrou falhas, encontrou lacunas no seu desenvolvimento, nós também encontramos. E isso é muito importante, não parar de pesquisar. A metodologia adotada pela equipe da pesquisa. Quais foram as fases? A primeira fase, busca de bibliografia existente. A segunda fase, a equipe conversou e definiu os critérios a serem utilizados. Terceira fase, convidamos pesquisadores para participar do trabalho. Quarta fase, coleta de dados. Buscamos diversos materiais, vendo a variação linguística, a metodologia utilizada, a quantidade, como, por exemplo, nessa tabela nós mostramos o que eu falei anteriormente, em relação aos critérios utilizados. Nós escolhemos 3 surdos de cada estado e a instituição, não apenas do Rio de Janeiro. Por exemplo, na Paraíba, tem 3 surdos. Nós escolhemos preferencialmente 3 surdos de cada estado e um instituto desse mesmo estado. Nessa planilha, nós colocamos os nossos critérios. A quinta fase é uma análise crítica dos estudos, vendo as variações, e aí nós fazíamos votações na equipe. Toda sexta-feira, nós tínhamos um encontro e utilizamos a sala do debase com computador, com quadro branco, para as nossas discussões. Nós temos um cronograma. E o que seria esse cronograma? Do início ao fim, por exemplo, de fevereiro a dezembro, a bibliografia, coleta de dados, todas essas etapas elas têm um prazo para desenho, para filmagem, e assim montamos o cronograma. Isso é muito importante, porque é um planejamento e nos ajuda a organizar a pesquisa, que não pode ser feita de qualquer jeito. Essa etapa é muito importante. Lembra que eu havia dito que um dos critérios seriam escolher os institutos? Nós não podemos usar, por exemplo, blogs da internet. Nós precisamos de instituições sérias e reconhecidas. Nós temos o Instituto de São Paulo, um Instituto do Mato Grosso, o Dicionário em Libras e o Capovilla. Esses materiais são de estados diferentes e reconhecidos. Também tivemos o apoio de materiais de países diferentes. Usamos a WFD, usamos materiais referentes à Copa do Mundo, que foi realizada na África. E nós temos materiais de outros países também, materiais utilizados na Olimpíada. Pode passar? Antes, a Bárbara explicou com relação aos critérios, às coletas de dados, os institutos que participaram e os surdos também. Agora, essa mesma equipe dividiu o trabalho. Nós conseguimos organizar para fazer essa coleta de dados. Por exemplo, nós dividimos na equipe regiões, região norte, região sul
E aí, cada pessoa responsável ia procurar a sua região, por exemplo, a Sudeste, Nordeste, porque assim otimizava o nosso trabalho para depois cada equipe apresentar para os demais o que coletou. Também com relação aos países, nós separamos os estados e os países dentro dessa equipe de pesquisa. Assim, o trabalho ele é otimizado e conseguimos desenvolver melhor. São fotos da equipe trabalhando, pesquisando no computador, procurando sinais, vendo uma série de questões. Toda sexta-feira nós temos o nosso encontro. Um exemplo. A equipe faz a coleta de dados e depois monta um cronograma para apresentar. Por exemplo, eu escolhi a América do Norte. E aí os países que são contemplados na América do Norte, são 6 países, só referente ao norte. E aí uma equipe, ela fica responsável de pesquisar, por exemplo, na WFD, nos institutos dos países, e aí nós temos materiais da África, da Olimpíada. E, por último, são desenhos que eu mesma produzo. Nós percebemos que a WFD ela tem muito mais sinais e muito mais trabalho, até pelo seu tempo de existência. Os sinais da África, nós podemos perceber que são poucos, nós temos só 10, com relação à Copa do Mundo. Da Olimpíada também, em 2017, são poucos sinais. E, por último, tem os sinais que eu mesma faço. Por exemplo, a Argentina. No Brasil, nós usamos esse sinal, certo? No próprio país, o sinal é esse. Mas nós escolhemos usar o sinal que usamos no Brasil pela maioria das pessoas terem o hábito de utilizá-lo. Quando não se tem um sinal, nós pegamos o sinal emprestado. Nós temos um empréstimo linguístico. Como, por exemplo, o sinal de Alasca. Foi um empréstimo linguístico. E essa pesquisa ela é muito importante, porque ela coleta os sinais existentes em outros países também. A validação, como se deu? A equipe de pesquisadores, a nossa equipe, por exemplo, antes nós dividimos as regiões, e aí, por exemplo, com relação aos estados, os estados da região norte, foi pesquisado os sinais dessa região. Por exemplo, São Paulo, nós percebemos que tem apenas um sinal, e às vezes tem uma variação desse sinal, e aí a equipe discute e vê qual é o sinal mais usado nesse contexto e respeitamos o uso da maioria das pessoas. Não tem essa questão de dizer, o sinal é bonito ou é feio. O principal é a utilização do sinal. Nós fazemos uma adaptação, nós fazemos links e transformamos em GIFs, porque é muito mais rápido para fazer essa validação. Nós editamos e apresentamos para todo o grupo de pesquisadores. Nós discutimos sobre os sinais e estudamos bastante. Vemos a questão do empréstimo linguístico. Por exemplo, percebemos que os sinais eles são contemplados muitas vezes por letras. Piauí é o sinal com a letra P. João Pessoa, JP. Nós percebemos que esse uso semântico é muito constante, é icônico. E aí nós vimos o que se encaixa nos sinais icônicos e o que se encaixa nos sinais arbitrários, e assim continuamos a pesquisa. Essas fotos são da equipe trabalhando na sala. Toda sexta-feira nós temos esse encontro e a participação do debate e interação nessa equipe. É muito importante, tem muito valor a participação dessa equipe, sempre trabalhando em integração. Como, por exemplo, essa foto mostra, nós dividimos a região norte.
E a equipe responsável vai pesquisar, adaptar os links em GIFs e apresentar para os demais. E aí faz a contagem, nós fazemos uma votação dos sinais que foram apresentados para validação. Pode passar. Com relação aos países também, é feito o mesmo procedimento. Então, nós continuamos pesquisando e temos até dezembro para concluir essa pesquisa. Assim que for concluída, nós iremos publicar, e todo o material ele tem sido reavaliado e mudado, os desenhos, as filmagens, e assim que for concluída em dezembro, a segunda edição, nós iremos disponibilizar para publicação. Muito obrigada pela atenção. Parabéns às professoras. Não se preocupem, pode deixar aí. Muito bom esse material, é uma novidade bastante interessante.